Vamos sentar para poder começar. Eu queria estar apresentando agora o pastor Rocindes, que é conhecido de muita gente aqui. Ele é o presidente da Asa Socorro, que tem um stand lá fora. Né? É uma organização que quem é ligado à área de saúde já ouviu falar, ou certamente vai ouvir falar do trabalho tão importante que tem feito no Reino de Deus, aqui no Brasil e lá fora, em outros países. Ele é pastor também da Assembleia de Deus, oficial atualmente da Reserva. Ele é fundador de uma organização chamada Meta. Quem quiser saber mais detalhes, depois pode até conversar com o pastor. E também, entre outras coisas, ele é membro do grupo gestor da Renas. Então, por favor, pastor Rocindes, com um grande prazer tê-lo conosco. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Realmente é um privilégio para mim pessoalmente e para a nossa organização, Asa de Socorro, participar, contribuir, com esta palestra nesta manhã. Já temos tido aí uma pequena caminhada com o SEMPS, conhecemos o Wilson já há bastante tempo, tempo que morávamos aqui no Rio. Então eu quero expressar a nossa alegria, a honra mesmo, de estar participando do SEMPS aqui no Rio, 2010. E vamos iniciar apresentando o vídeo de Asa de Socorro, nosso vídeo institucional, apenas 7, 8 minutos, para que todos possam, aqueles que ainda não conhecem, conhecer um pouquinho mais a nossa instituição. Esse vídeo foi feito por época dos nossos 50 anos, que agora estamos já com 55 anos. Então, por favor, pode soltar o vídeo, conhecer um pouquinho aí a história e a visão de Asa de Socorro. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? O sonho de voar sempre fascinou o jovem Santos Dumont, que acreditava beneficiar a humanidade usando os céus. Entretanto, basta acompanharmos os noticiários para vermos que a tecnologia aérea definitivamente foi transformada em armas mortais. Se Santos Dumont estivesse vivo, com certeza olharia com muito pesar seu sonho de voar, atendendo aos planos dos senhores das guerras e do terror. Mas como prova de que vale a pena sonhar para o bem, surgiu a organização Asas de Socorro, que decidiu fazer do avião uma poderosa arma para salvar vidas e socorrer povos excluídos e esquecidos em lugares distantes. A missão evangélica Asas de Socorro foi fundada em 1955 pela organização americana Mission Aviation Fellowship. Seu principal alvo é apoiar missões e igrejas comprometidas em pregar o Evangelho e dar apoio humanitário a lugares onde apenas aviões teriam condições de chegar. Além do corpo de missionários, a Asas conta com dezenas de funcionários e tem mobilizado centenas de profissionais em projetos específicos e desafiadores. Foi como equipe que ganhou o prêmio da Kennedy e Associados de São Paulo, entre as 50 entidades beneficentes melhores qualificadas no ano de 2005. Possui hoje uma estrutura de alto nível, com uma frota de 12 aeronaves, incluindo hidroaviões. Suas bases de operação se encontram nos estados de Roraima, Acre, Pará, Amazonas e na cidade de Anápolis, Goiás, onde está sua sede nacional. Zelando pela manutenção de suas aeronaves, foi criada a Oficina Aeronáutica para dar manutenção de alto padrão à sua frota e assistir outras instituições. Consciente em fazer novos discípulos, iniciou-se a Escola de Aviação, homologada pelo Departamento de Aviação Civil, formando dezenas de pilotos e mecânicos qualificados na visão do Evangelho integral. Em 1985, Asas criou o projeto ANDI, Assistência Médica, Dentária e Evangelística, onde profissionais de saúde cristãos voluntariamente têm prestado atendimento às regiões ribeirinhas,
indígenas, sertanejas e outras de difícil acesso, numa oportunidade de servir, cumprindo o ID de Jesus. Para despertar vocações jovens, o projeto ID oferece experiências inesquecíveis de curto prazo àqueles que dedicam suas férias para levar o Evangelho de Jesus às comunidades esquecidas dentro da visão do Evangelho integral. Às vezes esquecemos que o Evangelho é boas novas e, como a melhor de todas as notícias, precisa ser proclamado com os recursos adequados para cada povo e cultura. A dinâmica do processo para a divulgação das boas novas necessita de asas para alcançar até os confins da terra. Diante das palavras de Jesus, vós sois a luz do mundo, torna-se impossível ignorar as luzes dos aviões de asas de socorro quando pousam trazendo esperança, qualidade de vida e salvação. Quando o apóstolo Paulo diz que somos bom perfume de Cristo, é sempre um dia de festa nas aldeias quando os aviões de asas pousam, espalhando o aroma suave da graça de Cristo. Se o vento, na alegoria de Jesus, sopra onde quer, também sopra nas asas que voam para salvar. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como chegarão às comunidades isoladas e esquecidas nos rincões brasileiros sem os aviões? Invista nesta causa e juntos podemos confirmar que é possível voar para salvar vidas no Brasil desconhecido, repleto de desafios. Asas de Socorro é uma missão que nasceu no coração de Deus e que se confirmou na ousadia e abnegação de mecânicos e pilotos profissionais cristãos. É um projeto de evangelismo contextualizado que vai além dos paradigmas das missões urbanas com estruturas convencionais. Milhares de brasileiros, nesse momento, estão morrendo sem experimentar a salvação de Jesus. Você pode assumir seu compromisso missionário sendo uma retaguarda para que os que estão nestas frentes desafiadoras há 50 anos, voando para anunciar o amor de Jesus Cristo. Vamos aqui. Realmente, como eu disse, é uma bênção poder compartilhar, né, o nosso ministério. Na verdade, é conhecido possivelmente da grande maioria que está aqui. E é até um momento também oportuno para a gente agradecer todos aqueles que já têm sido voluntários nos diversos projetos de Asa de Socorro, especialmente o AMD, que é o nosso projeto de saúde. Quantos dos presentes aqui já participaram de uma clínica volante conosco? Temos alguns. Ótimo, fico feliz. Tem poucos, é sinal que nós estamos com a possibilidade de mobilizar bastante pessoas que ainda não foram, não é? Que ótimo. Então, privilégio de poder compartilhar, agradecer, né, as instituições, várias delas representadas aqui neste congresso, que já são parceiros de ASAS há muitos anos, que são uma boa fonte de reposição aí para os obreiros dos projetos de ASAS de Socorro, especialmente o projeto de saúde. Nós queremos compartilhar nesta manhã, nesse espaço aí de em torno de 1 hora, uma experiência de Asa de Socorro, que já tem sido compartilhada no meio missionário, que diz respeito à necessidade de repensarmos os modelos missionários das próprias organizações missionárias, a fim de que possamos aproveitar melhor esta força missionária que está aí, ó, que são os profissionais em missões, né? Asas tem trabalhado dentro do princípio de... Asas tem trabalhado, obrigado, querido. Dentro do princípio da visão de evangelho integral, Asas tem trabalhado na mobilização de profissionais em missões e temos tido o privilégio de compartilhar
com o Movimento Missionário Brasileiro, uma vez que somos membros da AMTB, Associação das Missões Transculturais Brasileiras, e temos procurado nos manter ligados, sintonizados aos movimentos, como o próprio SEMPS, como as instituições, como eu disse, as que estão representadas aqui, como também nos últimos tempos com a RENAS. Ou seja, a gente vem percebendo um bom movimento, né, necessário movimento, mas precisamos nos adequar a ele, ou de alguma forma dar mais braços uns aos outros, ombros uns aos outros, para que esse movimento comece a tomar forma e que a gente possa trazer algum fôlego novo, uma motivação nova para o movimento missionário brasileiro. Essa reflexão que foi colocada ali antes, pode voltar uma ali, querida? É uma reflexão para as agências missionárias, nós apresentamos no encontro da MTB. A longevidade de um empreendimento está relacionada com a capacidade dos empreendedores fazerem as adaptações corretas à cultura de origem, né? Fazer as adaptações ao movimento de origem, né? Adequar a ideia original diante das mudanças que ocorrem no empreendimento e no meio. Quando isso não acontece, qualquer empreendimento tende a morrer. Então, parte do que vamos fazer aqui hoje é uma reflexão para nossas agências missionárias, no sentido de que a gente faça as adaptações necessárias, a revisão necessária do que está mudando à nossa volta, o que está mudando na igreja que nos mantém, na igreja que envia os missionários, nas organizações parceiras, no campo missionário, para que consigamos continuar relevantes. Então, a Asa de Socorro fez um estudo há 2, 3 anos atrás, e verificamos que o número de horas voadas em apoio às missões indígenas no norte do país vinha caindo naquela taxa que vemos ali, ó, em 90, vamos 1.600 horas para apoio a missões indígenas, ok? Em 2005 caiu para 925 horas, em 2008 para 470 horas. Como somos uma organização que usa o avião para fins missionários, a queda do número de horas de voos em serviço missionário é preocupante. É sinal que os projetos missionários novos não estão surgindo e que alguns projetos estão envelhecendo ou por alguma causa está diminuindo a ênfase, né? Então, ao ASAS fazer esse estudo e compartilharmos esse estudo com a MTB, com o Departamento de Assuntos Indígenas da MTB, do qual também tenho o privilégio de participar, juntamente com o Ronaldo Lidório, juntamente com o pastor Eduardo Luz, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, nós então entendemos que devíamos compartilhar onde fosse possível e necessário essas nossas preocupações. O número de missionários nos campos não está crescendo, provavelmente está diminuindo. Se formos comparar proporcionalmente o crescimento da igreja brasileira e o crescimento do número de missionários, ou de projetos missionários, na realidade, então, estamos seguramente diminuindo, porque a igreja cresce com uma taxa bem maior, pelo menos numericamente, o que é visível, né? Não dá para a gente aqui discutir a qualidade deste crescimento, mas cresce a igreja e a taxa de missões, de projetos missionários, não cresce na mesma proporção. Muitas igrejas nacionais não enxergam essa necessidade e, portanto, não desafiam seus membros a irem, orarem e contribuírem por missões. Vamos tentar fazer uma pequena análise desse quadro, né? Cada vez menos jovens têm procurado seminários. Ok? Os seminaristas são formados basicamente numa visão pastoral. Vocês concordam com isso aí? Certo? Entre aqueles com a visão missionária, poucos se destinam às missões em campos remotos. Uma taxa já reduzida dos que vão ao seminário se dedicam a missões. Uma taxa ainda mais reduzida dos que vão para missões se destinam a campos remotos, onde estão as grandes necessidades de missões integral, na visão do Evangelho integral, como estamos sendo ministrados aqui neste congresso. Ok? Temos também grande dificuldade com a sustentabilidade dos projetos missionários, principalmente neste modelo mais tradicional. Ok? E no caso das missões indígenas, e eu creio que até em alguns outros segmentos também, se faz sentir a saída de missões estrangeiras, internacionais, que deram suporte à obra missionária do Brasil durante anos. Alguns outros fatores que contribuem para isso, né? Há uma clara ascensão da classe média brasileira, e essa ascensão desta classe média influencia no perfil da igreja brasileira, certo?
Ok? É natural isso aí. Então, hoje é mais difícil você encontrar um jovem que está talvez querendo se dedicar renunciar uma carreira, uma profissão, né? Porque a pressão, como nós vamos ver ali mais para frente, a pressão social e familiar na busca de uma boa colocação, de um bom emprego, né? E nós mesmos já criamos nossos filhos já com essa visão quase que natural. A família da classe média brasileira que ocupa as nossas igrejas tem esse perfil que estamos ali colocando. Há uma maior oferta de cursos universitários, jovens estão ascendendo, há mais possibilidade de ascender à universidade, por isso mais à frente nós vamos compartilhar aqui a necessidade de refletirmos onde estamos buscando os missionários. Ainda há uma predisposição para buscar uma força missionária nos seminários. E eu quero, nesta manhã aqui, talvez discutirmos que nós temos que repensar os modelos das missões para irmos buscar uma força missionária, talvez nas universidades, nas empresas, dos profissionais liberais, num novo modelo. Essa é a nossa missão aqui, nesses 50 minutos restantes aí. Ok? A busca por melhor formação com vista ao mercado de trabalho, busca pelo sucesso, posição bens e a pressão familiar é o que realmente acontece com os nossos jovens. Os modelos das missões, de modo geral, ressalvado aqui algumas exceções, né? Eles dependem de uma chamada específica. Eu fui chamado para o ministério em tempo integral. Eu fui chamado vou renunciar tudo para seguir como missionário para o campo tal. É essa a visão das missões, ainda muito forte, muito prevalente nas missões, né? Missões de longo prazo, isso exige um preparo teológico específico, né? É possível que alguns dos médicos, enfermeiros, odontólogos aqui presentes, para se filiarem a algumas determinadas missões, quando você chegar lá que apresentar o seu currículo, certamente vão perguntar: qual seminário você estudou? Talvez te reportem para um seminário, para você talvez despender aí mais 4 anos de formação, para poder completar os requisitos para ser um membro daquela missão. Este é o modelo. Nós tivemos que ter coragem para discutir isso na própria MTB. Né? Depende de um sustento ministerial específico, depende de um grupo de mantenedores ou de uma igreja para mantê-lo no campo missionário. Não é este o modelo das missões tradicionais? Né? Aí começa a dificultar o processo. Porque a igreja que deveria manter é aquela igreja que nós citamos no slide anterior, da classe média, dos bens, né, da posição, e cada vez sobrando menos para missões, para o sustento do obreiro, especialmente o que está longe, fora dos olhos. É assim, doutor Joaquim Neto? Então, a ênfase do sustento ministerial específico e da chamada específica, do preparo teológico específico, né? E a dependência de uma missão ou de uma agência enviadora ou de uma igreja enviadora. Eu já ia falar aviadora, ó. A aviação tá no sangue mesmo, não tem jeito. Diz a Bíblia que a boca fala que o coração está cheio, né? Então não é igreja aviadora, é igreja enviadora. Ok? Então, é uma ênfase muito forte no evangelismo ou na evangelização, né? Dissociada do evangelho integral, como tem sido aqui o tema deste congresso. Ainda há um certo... difícil a gente falar essa palavra, não sei como ela é entendida pelos diferentes segmentos de nossas denominações, mas precisamos falá-la, né? Ainda há um certo fundamentalismo, não é? Nas denominações, predominantemente nas missões enviadoras, nas igrejas também enviadoras, que ainda questiona o evangelho integral, ainda questiona a ação social integrada, ainda questiona o profissional, questiona, às vezes, até mesmo a formação desse profissional, é muito secular, e eu faço questão de colocar entre aspas, porque daqui a pouco vamos discutir essa questão do secular e sagrado, mesmo que de passagem, ok? Mas o fato é que há uma ênfase verticalizada da estrutura denominacional, da estrutura da missão, né? E nós vamos propor também aqui uma ênfase, uma metodologia mais horizontalizada, em redes, onde vamos aproveitar as diversas forças missionárias da Igreja do Senhor, da multiforme graça, da multiforme igreja, que nós temos o privilégio de sermos chamados para participar e receber a missão que ouvimos aqui nesta manhã. Amém, queridos?
né? Aqui está, né, uma pequena análise aí das causas históricas, não vamos nos deter muito, mas há uma herança do cristianismo monástico, né, do escolasticismo, daquela que gera uma dicotomia entre o sagrado e o profano, entre o sagrado e o secular, aonde nós entendemos que o santo é aquele que se separa do mundo, no sentido de sair do mundo para uma santidade isolada. De alguma forma a gente herdou isto, né, para o ministério. Porém, o que gerou, naquela última parte, uma supervalorização do clero e uma secularização do trabalho. A atividade profissional em contraponto à atividade do clero. Ora, se nós separamos o clero, automaticamente nós secularizamos as outras profissões. Está certo? Então, nós penso que este é um conceito que precisamos repensar. Rubem Amorese, na introdução ao livro Fábrica de Missionários, né, ele diz que a palavra leigo e missionário, ou as palavras leigo e missionário, tem feito um grande mal para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor. Porque com essas duas palavras, nós ao mesmo tempo separamos a missão de implantar o reino de Deus para um grupo específico de pessoas e drasticamente excluímos dessa tarefa todo o restante da igreja. E entre essas pessoas excluídas dessa tarefa eclesiástico, pastoral, missionária, encontram-se grande parte de nós profissionais. E colocaram na nossa cabeça que, enquanto profissionais, nós estamos numa tarefa eclesiástica. Desculpe os termos, né, talvez um pouquinho fortes, mas é essa a reflexão que a gente quer trazer. Né? Há outras questões que envolvem a nossa trajetória cristã, evangélica, né? Na história da igreja, que eu também pontifico ali, né? Há uma espiritualização que muitas vezes nos leva a um alheamento do mundo comum. Pregamos muito esse tipo de espiritualização em nossas igrejas, né? Que a gente deixa de se envolver, por exemplo, com as questões políticas, que é a política do diabo, né? Nós deixamos de envolver com questões sociais, porque as questões sociais é a missão do governo, das instituições, que a nossa missão é pregar o evangelho, né? Mas nós entendemos de uma forma diferente, como vemos aqui nos conceitos de missão integral que temos discutido neste congresso, né? Há também aquela questão do espírito apocalíptico, a expectativa do céu. Algumas denominações tradicionalíssimas no Brasil, de grande número de membros, né, apresentam isto, né? Não temos que nos preocupar com isto. Este problema vai ficar por aqui. A nossa vida eterna nos garante uma vida feliz, uma vida saudável. No céu teremos tudo isso, isso aqui vai ficar para trás. E com isso não nos esquecemos que o reino de Deus é aqui e agora. Ouvimos aqui nesta manhã a missão da igreja de transformar o mundo, de implantar o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ouvimos hoje aqui a nossa missão de instrumento de justiça, de paz, de transformação, de implantação do reino de Deus aqui e agora. Trazer a glória para o nome do Senhor aqui e agora, enquanto somos manifestantes dos sinais do reino de Deus. É o que acabamos de ouvir, né? Então, temos que repensar esta herança monástica, repensar essa separação do sagrado e o profano, repensar essa espiritualização que nos alheia do mundo, né? Essa expectativa da chegada do Senhor, que vai chegar amanhã. Então, porque o Senhor vai voltar amanhã, eu não preciso curar, não preciso atender, não preciso assistir, porque eu estou esperando o Senhor que vai chegar amanhã. Esse espírito apocalíptico de alguma forma nos tira da perspectiva de amar agora, de expressar o amor de Cristo agora, né? E há um fundamentalismo, né? Por outro lado, em contraponto ao fundamentalismo, tivemos a teologia da prosperidade, que é a marca da igreja, né? Buscamos as benesses da salvação, os bens da salvação. Para nós, nos esquecemos que temos aquilo não para nós usarmos, mas para empregarmos na implantação do reino de Deus. São alguns conceitos inimigos, eu creio, da visão do evangelho integral. Eu creio que podemos ser missionários no trabalho,
assim como levar o trabalho ao campo missionário. Por isso estamos aqui no encontro de profissionais de saúde. Temos que repensar este modelo de ter que renunciar à profissão para ser um missionário. Ele segue então os exemplos bíblicos: José, Neemias, Paulo, Lucas, Cornélio, Lídia, Dorcas, e pode colocar nessa lista aí o seu nome. Amém? Isso? Bom, temos então, estamos diante de um quadro que precisamos repensar os modelos de missões, contrapondo aquele modelo mais tradicional que eu passei ali umas 3 ou 4 lâminas atrás. Algumas propostas, isso aí não está numa ordem, é quase um brainstorm, mas para a gente repensar aqui. Missões de curto prazo, é importante sim. Oportunidade que temos de ir ao campo missionário, experimentar uma realidade. Temos tido experiências tão boas com os jovens que têm ido ao projeto ID de Asa de Socorro, projeto de férias, ou no próprio projeto AMB nosso, que é um projeto de curto prazo. Sem dúvida, cada um desses que vão nesses projetos voltam com o seu coração impactado, voltam conhecendo de missões. Alguns até se tornam obreiros de longo prazo mais para frente, né? Fazedores de tenda, né? Profissional em missões, ali são quase sinônimos. Hoje já tem também o conceito de negócios em missões, né, que já são desdobramentos dos fazedores de tenda. Teremos uma palestra sobre isso aqui, é possível que esse tema volte ainda aqui, né, uma outra oficina ou palestra, né. Missões em situação de calamidade, temos aí o exemplo do SOS Global, da AMB, da Margareta. Temos tido o privilégio de trabalhar com ela em alguns eventos, algumas situações aí do Brasil e no mundo, né? Tivemos juntos no Nordeste, em Santa Catarina, tivemos juntos no Haiti, e realmente são novas portas que se abrem. E estava conversando com a Margareta em algumas oportunidades, e é incrível como nós, a Igreja do Senhor, como estamos despreparados, mesmo nossas missões, despreparados para uma pronta resposta. É como se a gente espera tanto uma porta se abrir, não que queremos fazer menção de que temos alegria de que uma porta se abre para o Evangelho mediante uma crise. Nós acabamos de ouvir aqui nessa manhã que o Senhor é o dono, o Senhor está no controle. O Senhor também é o dono das crises. E as crises são uma oportunidade para a manifestação da sua glória. Nós, humanamente falando, não temos prazer nem alegria na crise de ninguém, no terremoto de ninguém, não é? Mas o fato é que Deus está no controle. E essas crises, oportunidades, acontecem. E o Senhor quer manifestar a sua glória. E a Igreja do Senhor é o instrumento para esses momentos. E estamos, na realidade, bastante despreparados para isso. Não há pronta resposta. Estamos preocupados com muitas outras coisas, infelizmente, né? Mas ali estão essas necessidades de refletirmos esses novos modelos. Uma atuação multidisciplinar, entender que nós, missionários, precisamos chegar para assistir, né, uma visão do Evangelho integral, assistir às necessidades na área de saúde, na área de educação. Nós vamos listar daqui a pouco todo este rol de possibilidades hoje que se descortina diante da tarefa missionária. A tarefa missionária hoje vai muito além, bastante além da pregação isolada da palavra de Deus. É um compartilhar o reino através de uma atos, né, que nós vamos fazer enquanto implantadores do reino de Deus. Isso vai necessitar de uma atuação multidisciplinar, que logicamente vai precisar então de uma formação, de uma capacitação, de um preparo multidisciplinar. Correto? Não podemos atuar de uma forma que não fomos preparados para aquilo. Estratégias para a sustentabilidade, nós vamos ver que esses novos modelos vão acabar nos gerando estratégias de sustentabilidade, porque se um determinado projeto missionário carece de sustentação financeira, porque a igreja não tem a visão, por causa do modelo que nós comentamos, né? Porque não estava chegando oferta suficiente para ir para os campos, para os projetos novos de missões. Ora, se um profissional vai e tem ali a sua colocação profissional, e parte do seu sustento integral, ou parte dele, vem de sua atividade profissional, aquilo ali é sustento missionário. Deus disse que o obreiro é digno do seu salário. As formas de Deus prover são Ele. O Senhor pode prover através de um sustento missionário da igreja? Amém, eu creio que sim. E ainda temos muitos projetos que são sustentados integralmente por igrejas. Mas eu creio que o Senhor pode prover também com um convênio com a FUNASA, no nosso caso lá da Amazônia. Muitos obreiros que são da área de saúde podem estar trabalhando dentro de uma aldeia indígena, contratado pela FUNASA. Ele está recebendo do governo. Agora, se ele está lá dentro da aldeia, eu acho que ele não deixou de ser missionário, só porque está recebendo do convênio com o governo.
Vocês concordam com isso? Mas ainda há missões que têm dificuldade de colocar em seu quadro, como missionário, aquele que não está no modelo. Aquele que está lá. Ah, não, ele não é um missionário, ele é um profissional no campo. A ênfase, então, nas parcerias, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mais um pouquinho. Projetos sociais com propósito de desenvolvimento da informação social, é o Evangelho Integral, e a necessidade de restaurar o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos chamados para implantar o reino de Deus. Não há separação neste sentido, né, entre o clérigo e o não clérigo. Okay? Logicamente, isso tudo nos joga na realidade do Evangelho Integral. O mundo hoje pede uma postura de Evangelho Integral da igreja. Eu sei que esses temas têm sido discutidos neste congresso. Crescente pobreza e injustiça social. É neste momento de crise que a igreja vai se manifestar. Acabamos de aprender isso. Por isso, a necessidade de atuarmos interdisciplinarmente e estamos preparados para tal, né? Isso é uma estratégia para campus fechados. E já existe isso no nosso meio quando falamos de mundo islâmico, povos fechados. Muitas vezes nos esquecemos que dentro do próprio país, por exemplo, na causa indígena, já existem pressões governamentais e dos antropólogos para tirarem a força missionária das aldeias. Às vezes estamos por anos trabalhando com a saúde e eles, não, vocês não precisam mais trabalhar com a saúde, que agora isso é função da FUNASA, e já querer jogar o missionário para fora. Estamos trabalhando com a educação por anos, e não precisa mais trabalhar com a educação, porque agora está aqui a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, tem que atuar na educação. Trabalhamos com desenvolvimento comunitário, trabalhamos com linguística, que é um trabalho aí, uma folha de trabalho enorme, significativa, importante, das agências missionárias que trabalham entre os povos indígenas no Brasil, uma folha de trabalho com dezenas de línguas traduzidas, grafadas, estudadas, um trabalho enorme, que muitas vezes não tem o acolhimento, o reconhecimento do mundo acadêmico brasileiro, das universidades, do próprio Ministério da Cultura. Por quê? Porque são feitas por missionários, alegando que nós não temos uma habilitação, uma capacitação acadêmica para atuar na linguística, por exemplo. Questões como esta é que estamos refletindo. Essa interdisciplinaridade, mas também um preparo específico, uma nova visão, um novo tipo, um novo modelo de missionário para chegar aos campos de hoje, da conformação que o campo se apresenta diante de nós hoje. Ali, então, eu listei algumas possibilidades de atuação profissional ou multidisciplinar em campos missionários, né? Geração de bens, agricultura, pecuária e subsistência, artes, artesanato, educação, cultura, esporte, entretenimento, desenvolvimento econômico, comércio local, regional, cooperativa, infraestrutura, transporte, comunicação, tecnologia de informação, desenvolvimento familiar e social, né? Parte governamental, participação em políticas públicas, direitos humanos, justiça e segurança, saúde, que é a nossa área aqui mais específica, higiene, sanitarismo, água potável, ajuda humanitária em caso de calamidade, meio ambiente, né? Observe, irmãos, essa lista certamente, qualquer um de vocês aqui pode aumentar essa lista, né? Eu pergunto, quantos de nossos seminários preparam, pode voltar um pouquinho, quanto que nossos seminários preparam obreiros com esse tipo de capacitação para atuar em campos missionários? Talvez uma ou outra exceção aí. Onde os cristãos, todas essas áreas de formação técnica e profissional, estão sendo formados? Nas universidades brasileiras. Não é isso? Se falamos aí que temos aí 20%, um pouco mais da nossa população, alguns falam em 30% da população evangélica, podemos presumir que há essa mesma proporção dentro das universidades. Talvez uma proporção ainda maior nas universidades confessionais, como a Universidade Evangélica de Anápolis, como o Mackenzie, como a Universidade Metodista de São Paulo. Não é? Então, a gente entende que hoje o missionário precisa chegar ao campo, no mundo globalizado, né? no mundo de tantas necessidades, tantas carências, chegar de uma forma integralmente preparado. Ok? Para que isso aconteça, temos que repensar o nosso modelo de recrutamento,
né? Bom, um exemplo apenas, na situação tradicional na evangelização indígena, só o missionário era o vetor externo. Ele era o dono da situação. Ele era o único contato com o mundo exterior. Em missões indígenas, há 30 anos atrás, isso era uma verdade. Nós que estamos lá na Amazônia, temos história com a missão Novas Tribos, com a missão de evangelização da Amazônia, até mesmo os projetos denominacionais que tem diversas igrejas que atuam entre os índios. Aquilo ali era uma realidade. Só que isso foi o quê? Mudando gradativamente. Hoje, não. Há muitas influências externas na aldeia. Lá está o governo, lá está o garimpeiro, lá está o militar cuidando da fronteira, lá está o grileiro de terra, lá está o traficante. Todo mundo passa pela aldeia. Se não nos envolvermos de forma integral, perdemos a relevância, talvez até o direito legal de permanecer. Os exemplos são aí, os problemas com a FUNAI, FUNAS, do governo, né? Questionando a atuação missionária na área de desenvolvimento, saúde e educação. A necessidade das parcerias, a necessidade de profissionais com a formação adequada para este novo campo missionário que se apresenta diante da igreja do dia de hoje. Okay? Aí damos então algumas alternativas. Envolvimento da igreja adjacente o modelo missionário, de modo geral, ele vem, no meio indígena se fala das 3 ondas. Quem já tem algum envolvimento com missões indígenas já ouviu sobre isso, né? A primeira onda, os missionários estrangeiros que aqui chegaram. A segunda onda, os missionários brasileiros que se envolveram em missões indígenas. E a terceira onda agora os próprios indígenas fazendo missões para alcançar outros povos indígenas. Acabamos de sair esta semana, até na sexta-feira estava envolvido ali em Anápolis, no Fórum Brasileiro sobre o Uso das Escrituras em Línguas Indígenas. E foi muito lindo ver ali missionários de missões estrangeiras, como a CIL, da Wycliffe Internacional, com os brasileiros da ALEM, da MTB, e com a presença de mais de 100 indígenas. Mais de 100 indígenas, representando 59 diferentes etnias, preocupados em como fazer melhor para aplicarem a Bíblia Sagrada, o uso das Escrituras em suas línguas nativas. E eu ouvi o testemunho de alguns deles, não apenas preocupado com o seu próprio povo, mas como ministrar a palavra de Deus para outros povos. Vejam bem, irmãos, há que repensar este modelo, dependente da missão estrangeira e até mesmo dependente das igrejas aqui do sul do país. A responsabilidade da Amazônia está na grande igreja de Manaus, na grande igreja de Belém, na grande igreja de Santarém, na grande igreja de Marabá, de Macapá. Não podemos esperar obreiros do sul, como o Brasil hoje não precisa esperar obreiro de fora. Amém, queridos? Né? O conceito do próximo, o Senhor quer nos usar onde nós estivermos. Né? Lógico, não está proibido, lógico, ir alguém daqui para a Amazônia, você é bem-vindo. Mas não podemos criar uma dependência de fora. Na Amazônia há uma dependência do que vem de fora. Há um grande potencial na igreja, mas esperamos o missionário ainda é o que vem de fora. Este é o conceito que eu quero refletir aqui. O missionário para nós ainda é o que vem de fora. Não, nós somos missionários onde o Senhor nos tem plantado. Amém, queridos? E ali o Senhor quer nos usar. Aí sim, o obreiro leigo, coloco sempre entre aspas aqui, o leigo, porque o que é leigo, o que é clérigo, nós queremos questionar isso. O obreiro de campo, profissionais em missões e voluntários. Necessitamos diversificar os modelos de recrutamento, as próprias agências missionárias. Entender que pode recrutar obreiros no campo, com a formação integral no campo, formação continuada no campo, investir na capacitação teológica daquele obreiro caboclo, daquele obreiro ribeirinho, e acreditar que ele, na sua cultura, no seu contexto, vai ser um excelente evangelizador, um ganhador de alma, um implantador no reino de Deus, naquele local onde Deus o tem colocado, e não ficarmos na dependência de chegar o obreiro de fora. Investirmos recrutamento nas faculdades, nas universidades, né? E também até mesmo entre aposentados. Há uma força de trabalho aí, né? Eu sou um deles, né? Me aposentei da Força Aérea e ainda Deus tem nos dado uma aposentadoria, inclusive uma aposentadoria como sustento missionário, né? Para a gente estar exercendo hoje o ministério de tempo integral. Amém, queridos?
Então temos que repensar a igreja, todo o modelo missionário, as agências, instituições, repensar todo esse modelo de recrutamento. Não queremos aqui, de forma alguma, não quero passar a ideia de qualquer sobrevalência deste modelo sobre os obreiros egressos do seminário. Por favor. Ok? Acreditamos na importância do clérigo, aqueles que nos mantêm a âncora à palavra de Deus, nos conduzem na exegese, na hermenêutica, para nós não nos desviarmos, não nos perdermos com falsas doutrinas, mas não podemos esperar que somente estes sejam os obreiros que vão, nos últimos tempos, levar o evangelho até os confins da terra, até o dia da volta do Senhor. Há que se integrar esta força clériga à força da igreja. Como todos nós somos aqueles que o Senhor nos chamou das trevas para anunciarmos as virtudes daquele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Então, profissionalização não é sinônimo de secularização. Ok? Vamos lá? Aí, algumas referências do trabalho na Bíblia, eu gosto muito de Gênesis 2:15, quando o Senhor, Deus, lá no Éden, Ele nos deu a ordem de cuidar, a ordem de lavrar, a ordem de termos mordomos daquilo que Ele nos estava nos dando, antes da queda. Há um conceito aí que não cabe a gente aqui agora discutir a origem disso, mas há uma subliminarmente no meio cristão, especialmente no meio evangélico, há um conceito de que o trabalho é consequência do pecado. É isso mesmo? Não há esse conceito? Nós já ouvimos isso, eu ouço isso desde criança. Quando a gente estava já começando a ir para o trabalho, para o primeiro emprego, agora eu tenho que dar duro, porque Adão pecou, agora eu vou ter que ralar. Quem já ouviu isso aqui? Isso é mentira. Mentira. Trabalho não é pecado. O trabalho não é maldição. O trabalho é bênção. O Senhor nos deu tarefa, o Senhor nos deu mordomia, o Senhor esperava cooperação nossa com Ele antes do pecado. O suor, a fadiga do trabalho é que é consequência do pecado e não o trabalho. Amém? Mais uma vez, querido, não sou teólogo, estou até arriscando isso aqui, mas para a gente refletir, a coisa que a gente vem ouvindo aí que está atrapalhando, tem que ser repensado. Trabalho é bênção, trabalho é sagrado, no trabalho, nós somos cooperadores com o Senhor, nós somos co-criadores com o Senhor, nós somos transformadores do mundo, abençoadores do mundo, como ouvimos aqui na palavra. Nós fazemos isso através do nosso trabalho, lá na empresa, lá na indústria, lá no consultório, lá no órgão governamental. É ali que estamos implantando o reino de Deus. Isto é bênção, isto não é maldição. Isto é bênção, Podemos depois ler todos, mas eu queria só, talvez ali o Atos 10, de 9 a 15, na visão de Pedro, Todos nós conhecemos a visão de Pedro, quando aparece o lençol, com aquelas coisas, A expressão, parece que no versículo 15, a expressão é a seguinte: não faças tu comum o que Deus abençoou. É isso que está escrito lá? Não faças comum o que Deus abençoou. O trabalho é bênção. E nós não temos entendido a visão de Deus, a revelação de Deus. E tantos outros versículos ali que mostram que Paulo, no seu ofício, e os diversos esforços bíblicos do próprio Senhor, a dignidade do trabalho, enfim, e outros versículos bíblicos que a gente vai só pontificar esses dois, o de Gênesis e o de Atos. Ok? Podemos ir em frente? Lógico que o que não pode ser mudado, independente de estarmos profissionais ou não, é a convicção da chamada para implantar o reino de Deus. Amém, queridos? Isso independente de onde estamos sentados, o que estamos fazendo. Somos chamados para implantar o reino de Deus. Disposição em obedecer, amor sacrificial, já vimos aqui isso ontem, paixão pelas almas. E os exemplos estão ali, os morávios, por exemplo, que se deixavam vender como escravos, para terem o privilégio de compartilhar os valores do reino com aqueles que os escravizavam ou com os co-escravos com eles. Eu fico pensando, se alguém se deixava vender como escravos,
para compartilhar os valores do reino de Deus, para implantar o reino de Deus, para cumprir o ID de Jesus. Nós não podemos fazer isso como profissionais, né? William Carey na China, Livingstone na África. Ali eu vou citar ali os projetos da Managé, lá da Igreja Presbiteriana em Manaus, no Amazonas. Eu botei ali para não esquecer do exemplo. Vou citar ali o da Managé e da Missão AME, da Margareta. O rapaz estava lá trabalhando na aldeia indígena. E um trabalho na visão do Evangelho Integral, atuando como missionário, atuando como educador. Num determinado momento, o cacique chega para o missionário professor, educador. Entrega o seu filho para este professor, educador. E faz a seguinte expressão: educa o meu filho para ser igual a você. Irmãos, que coisa forte, coisa linda. Educa o meu filho para ser igual a você. Vamos refletir. Esse educador, esse professor, refletiu o reino de Deus ali? Refletiu. Existe diferença entre este educador e um missionário? Não. Ele foi missionário, educador. Educa o meu filho para ser igual a você. Poderia citar o nome, o local desse missionário. Volta ali só um pouquinho, querida. Né? No caso da AME, também na área de educação, ouvi também de uma jovem obreira lá da AME, da SOS Global, da Missão da Margareta, foi para o Timor-Leste, é possível que alguém conheça até esse caso aqui, e ela disse o seguinte: eu estava num congresso de missões aqui no Rio de Janeiro, numa igreja, ela falava antes de mim, tinha a sua fala antes da minha, e ela disse o seguinte: eu fui para o Timor-Leste pela primeira vez como missionária. Ao chegar no Timor-Leste, descobri que levei a mala errada, porque só levou a mala com os livros teológicos. E chegou lá, descobriu que tinha que ter um pouquinho de pedagogia, talvez um pouquinho de enfermagem, talvez um pouquinho de desenvolvimento comunitário. E essa jovem voltou ao Brasil, fez uma especialização e dizia: agora eu estou voltando para o Timor-Leste com a mala completa. Lógico, eu tenho certeza que ela não tirou os livros de teologia, mas ela levou os livros e o conhecimento e a formação que pode abençoar de forma integral e pode manifestar os sinais do reino entre o povo do Timor-Leste. Amém, queridos? Poderíamos citar vários outros exemplos. Ok? Pode passar? Né? O movimento wesleyano influenciou fortemente no término da escravatura na Inglaterra. Ok? Essa colocação aí para homenagear que estamos aqui sendo recebidos pelos metodistas, né? Então, não podíamos deixar passar em branco, tá certo? Para facilitar a capa. Joia. Então, todos nós conhecemos ali. Dentro da própria Wycliffe, isso eu ouvi num encontro do projeto da Visão 2025, que é uma visão da Missão Wycliffe Internacional, de ter projeto de tradução bíblica em todas as línguas remanescentes até o ano 2025. Estava num congresso desse tema, quando foi falar daquela expressão: povo sem Bíblia e Bíblia sem povo. Olha o que pode acontecer, irmão, se não tivermos a visão do Evangelho integral. Como está sendo discutido aqui? Nós podemos levar 20, 30, 40 anos investindo na tradução da Bíblia para um povo e focarmos de tal maneira no trabalho linguístico e esquecermos do povo, esquecermos da saúde, da educação, do desenvolvimento comunitário, do desenvolvimento integral. Quando acabarmos, depois de 40 anos, a tradução da Bíblia, o povo morreu. Aí nós teremos o quê? Uma Bíblia sem povo. Os linguistas têm refletido sobre isso aí. É a necessidade de pensarmos o Evangelho integral ou de repensarmos o modelo missionário. Né? Há perigos, lógico, né? Perigos de negligenciar a pregação da palavra, a implantação de igreja. Né? O pastor que nos falou anteriormente nos ministrou, né, os 4 pontos. No final das contas, nós temos que fazer discípulos. Amém, queridos? Para não perdermos, né, sermos sufocados por uma avalanche de necessidade e nos perdermos com o vírus do humanismo, porque na realidade nós estamos fazendo isso dentro de uma visão integral, onde o final dessa história são almas convertidas, são vidas transformadas, são discípulos de Jesus que trazem glória para o nome do Senhor e que um dia vai morar no céu com a gente. Amém, queridos? Se não perdermos a visão do Evangelho integral,
fizermos o trabalho, o dever de casa completo, eu creio que vai ficar melhor, né? Aí então uma proposta que a gente considera, isso aí foi passado para uma reunião da MTB, desenvolver novas estratégias missionárias, migrando do modelo atual, que é muito verticalizado, é o trabalho da missão fulana de tal, é o trabalho da denominação fulana de tal. Aqui ele é visionado, aqui ele é organizado, aqui ele é executado, né? Aqui ele é prestado conta, tudo verticalizado. E com isso, outra missão, outra organização, outra igreja está aqui do lado, também verticalizada, e não há o quê? Troca. Há muitos modelos missionários, ainda assim, que precisam ser repensados. Para um modelo mais horizontal... Não, pode continuar lá, querida. Modelo mais horizontalizado, né? Com parcerias e multidisciplinaridade. Quando penso em evangelho integral, quando penso em multidisciplinaridade, eu preciso pensar em parceria, por o simples fato de que eu sozinho, ou a minha organização sozinha, não dá conta de fazer tudo. E é insano pensar que pode ter todas as especialidades. Vamos ter que nos completar como igreja. Só que isso é a igreja. E isso é o corpo de Cristo. É essa igreja que o Senhor está chamando para fazer missões no século XXI. Para fazer missões nesses tempos que antecedem a sua volta. A igreja horizontal, multidisciplinar. A igreja que vai colocar à disposição, né, as várias organizações, cada um contribuindo com o seu potencial, com a sua experiência. É a chamada network. Aí entra então a questão da nossa experiência com a Rena, soube que ontem teve uma reunião aqui que foi falada sobre isso, estava conversando com o Dr. Wilson. Acho que uma grande tacada. Grande tacada. Vamos entrar por esse princípio de rede, irmãos. Rede é coisa do Senhor, é o corpo do Senhor. Pensar, né, menos em cabeças, menos em instituições, em regulamentações, em regras, e mais em braços e pernas, para trabalhar, para produzir para o reino. Cabeça é o Senhor. Ele está no controle, a obra é dele. Amém, queridos? E tem muito recurso na igreja do Senhor. E nós pensamos que o recurso está só na igreja no sentido formal, na igreja de denominação, na igreja institucional. Não. Igreja do Senhor são os profissionais liberais. Amém? Igreja do Senhor são os funcionários do governo. Amém? Igreja do Senhor são os funcionários das indústrias. Igreja do Senhor são os brasileiros que estão lá no Oriente hoje trabalhando com as empresas brasileiras. Igreja do Senhor são os funcionários da FUNASA, crentes, lá dentro da aldeia indígena, ou entre os ribeirinhos, e vai por aí fora. Isso são recursos do reino. Igreja do Senhor são as universidades cristãs, confessionais. Igreja do Senhor são nossos filhos na faculdade, aprendendo todas aquelas matérias, aquelas formações profissionais, não para terem uma boa colocação, não para terem um bom emprego, não para serem o que a sociedade pede que eles sejam, mas simplesmente para exercerem essas profissões para a glória do Senhor, para uma visão do evangelho integral, implantar o reino de Deus no mundo, servindo, amando, assistindo, varrendo a rua, como foi aqui colocado. Repensar a participação de profissionais em contextos missionários. Precisamos estar preparados para recebê-los em nossas missões. Priorizar projetos com visão do evangelho integral, especialmente com foco no desenvolvimento e transformação social. Associar toda a questão de desenvolvimento. Não é possível mais, irmãos, nós ficarmos 20, 30 anos pregando o evangelho numa determinada aldeia, ou numa determinada cidade, do sertão, no interior, ou numa favela, né? E depois de 30 anos, a gente ainda vê que pessoas estão morrendo por uma falta de água potável. Como lá no Rio Madeira, algumas missões ali, parceiras de Asa de Socorro, estamos lá para formatar o treinamento de obreiros. A Esther está aqui dentro? Desculpa, nossa coordenadora de projetos sociais, né? Deve estar lá no stand. Não tinha obreiro para dar o treinamento, ficavam apenas as mulheres com as crianças, porque todos os homens tinham que sair. Primeiro para Porto Velho, mas depois para São Paulo. Então, querendo fazer a formação do obreiro, mas não tem homem. Por quê? Porque não tem projeto econômico,
não tem projeto de geração de renda, não tem perspectiva econômico-social no lugar. Ficaram só as mulheres e as crianças. Agora imaginem o prejuízo disso a nível social, a nível de reino de Deus. Essas famílias vão destroçadas. Perde o referencial familiar. Agora a gente pensar que estamos ali há vezes 20 anos e não pensamos que podíamos fazer qualquer integração com a abundância de informação, de recursos que nossa própria igreja tem nas grandes cidades, nas universidades, para desenvolver um pequeno projeto ali de uma cooperativa de artesanato, de uma cooperativa de pesca, alguma coisa que pudesse segurar aqueles homens ali, o que representaria para o reino de Deus, o que representaria para aquelas famílias, e o que representaria para os seriam eles formados como obreiros para darem continuidade à evangelização e ao discipulado do seu próprio povo. É este evangelho integral. Este é o evangelho integral. Nós falamos ali de alguns perigos, mas eu tenho certeza que nós, como profissionais do Senhor, né, entendemos que fazemos aquilo que gostamos de fazer, escolhemos uma profissão na maioria das vezes, porque gostamos daquilo, a nossa paixão está ali, não é? E desenvolvemos nossas habilidades nos nossos cursos, nossa formação, estudamos para aquilo, né? E também tem os dons que Deus nos deu. Eu creio que nós seremos bons obreiros com a nossa profissão, né? Seremos úteis ao reino de Deus na medida que estivermos usando para o Senhor, né? O ponto de interseção entre aquilo que gostamos, com as habilidades que temos, que desenvolvemos nossas formações e os dons que Deus nos deu. Se fizermos isso, seremos bons profissionais para o reino de Deus. E aí, eu não sei mais dizer se isso é chamada ou profissão, se é profissão ou chamada. Ok, queridos? Né? Eu acho que nós... Pode voltar um pouquinho? Eu acho que a gente pode... entender que no campo missionário, o seu campo missionário, no caso profissional de saúde, é o seu gabinete, é a sua clínica, é o hospital que você trabalha. O Senhor está te chamando para ser testemunha ali a cada dia, a cada pessoa que entra ali. Mas também é preciso considerar que este gabinete, ou este hospital, ou esta clínica, pode estar na selva amazônica, pode estar no sertão nordestino, pode estar na África, na Ásia Central, no Oriente Médio. Ok? Pode acontecer isso. Eu quero terminar aqui com um texto bíblico em Timóteo, final da carta de Timóteo, quando já no 2 Timóteo 4, nós conhecemos após aquela expressão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, há uns pedidos de Paulo a Timóteo, e no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: quando vier, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Paulo, ele já havia pedido no versículo 11 anterior, para trazer a Marcos como amigo, né, que podia ser muito útil para o seu ministério. Então ele traz a Marcos como companheiro, é a questão das parcerias. Manda trazer a capa, algo que ele precisava, mas ele também manda trazer os livros, e de uma forma especial, os pergaminhos. Né? Vocês são homens, mulheres dos livros, né? Mas também do pergaminho, mas também da capa, dos ferramentais, e também dos amigos, dos marcos da vida. Mesmo que anteriormente tenha tido alguns atritos entre eles, como tem entre nós. Esta oração de Paulo, ao finalzinho da sua vida, o Paulo maduro. Paulo, nas vésperas de subir, ele ainda disse assim no versículo anterior: faze isto, Timóteo, antes do inverno. Vai ler lá. Faze isso antes que o inverno chegue. O inverno, querido, está chegando. O inverno, né, é a volta do Senhor. É o final dos tempos. É o tempo que teremos que parar de trabalhar. Antes que o inverno chegue, vamos aprender a valorizar os marcos que Deus nos tem dado. Utilizarmos as ferramentas que Ele nos tem dado.
os livros que Ele nos tem dado, junto com o pergaminho, o principal livro, a Palavra de Deus. Esta é a visão do Evangelho integral, no que diz respeito à visão integral, ação social, mas eu quis passar aqui para vocês, compartilhar uma visão integral quanto ao modelo ministerial. Passa por uma revisão de nossas instituições, passa por uma revisão do nosso modelo de fazer missões. E eu tenho certeza que há no campo um espaço para cada um de nós profissionais do Senhor. Há o campo das duas formas, para exercermos o ministério no dia a dia de nossos trabalhos, onde Ele nos colocou, ou irmos para o campo com a nossa profissão. Porque nós temos feito isso. Vou pegar agora a palavra, aquela leitura final. Você já apagou lá? Né? Aquela leitura que eu pedi para você voltar. Isso. Bota a última. Não, a última não. Obrigado. Tá bom. Vai. Tchau. Aí, ó, depois dessa, aí. Vejo uma nova força missionária saindo das universidades, atuando em negócios, empresas, governos, organizações ou como profissionais liberais, cristãos, respondendo ao clamor das nações e proclamando o Evangelho que vai além da pregação, com suas vidas, testemunhos, trabalho, família, relacionamento e etc. Será isso a implantação do Reino de Deus? Essa é a missão que o Senhor espera de nós, como igreja do século XXI. Multiforme, debaixo da sua sabedoria, debaixo do seu Espírito Santo. Deus abençoe, queridos. Obrigado pelo privilégio de compartilhar aqui, viu? Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar. Okay? E não esqueça de nós, da Asa de Socorro. Queremos continuar sendo parceiro de vocês. Amém. Muito obrigado, pastor.